Qual vai ser aí, pai? Sério, tamo junto, meus amiguinhos. Olha só. Muito se discute a respeito dos problemas momentâneos do Grêmio. Eu digo momentâneos porque, gente, o Grêmio acabou de ser campeão gaúcho, né? Campeão. Ainda assim, o atual estágio do Grêmio é preocupante. E por que isso? Bom, primeiro, porque o Grêmio foi campeão gaúcho e o Inter lhe fez o favor de sair da final. Ou seja, não foi o enfrentamento contra o maior rival. Era óbvio que é menos difícil. Não precisamos, né, nos estender muito. Agora, o Grêmio teve que priorizar o gauchão em detrimento aos primeiros jogos da Libertadores da América. Isso pressionou e desfalcou, porque o Grêmio poupou tudo no primeiro jogo, meio time quase no segundo, dentro de casa, e a situação ficou bem difícil em termos dessa competição. E o início do Campeonato Brasileiro também não foi muito alvissareiro, né? Não deu esperanças, porque o Grêmio voltou a jogar mal, a parte as questões da arbitragem, que são realmente preocupantes, mas não foi por isso que o Grêmio perdeu. Chama a atenção que tem algumas coisas que o Grêmio vem sofrendo, não é de hoje. O Grêmio toma muitos gols. O Renato já falou que enquanto ele fizer mais do que sofrer, tá tudo bem. Beleza. Só que talvez fosse assim com o Soares, que era uma máquina, né? E o Grêmio no ano passado foi vice-campeão brasileiro e quase ganhou, porque fazia muitos gols, mas tomava muitos gols. Foi uma das defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro. E agora, esse ano, o Grêmio já não tem mais o Soares. O Grêmio tentou repor a ausência do Lisito com Pavon, Diego Costa, Soteldo. Tem aí o surgimento do Gustavo Nunes, que, né, é um caso à parte, porque o menino faz 3 jogos que não está desempenhando. E o Grêmio não tem meio campo. O Grêmio é um time de extremas, né? É a zaga e o ataque. A zaga vaza e o ataque faz. Mas quando o ataque não faz, né, tem dia que é noite, o Grêmio perde. Então, meio que previsível. Né? Então, a grande missão do Renato, mesmo que tenha que trabalhar com o carro andando, é o Grêmio nessa janela contratar para esse setor. Muitos estão falando em zagueiros. É verdade, o Grêmio precisa de zagueiros. Talvez até de um goleiro. Mas se o sistema defensivo como um todo não estiver harmonizado, de nada vai adiantar. Não é só trocar o goleiro, né? Alguns dizem até, e eu acho que o grande dos três é o melhor, ou o menos pior. Mas vá lá, que se contrate pelo menos um grande zagueiro, né, para ser titular. Ainda assim, o grupo vai ficar com o problema no meio-campo. Se vier o Edenilson, qualifica o grupo. Legal, pode até jogar. Talvez jogue, porque Pavon, Cristaldo, Soteldo, né, são, né, eletrocardiogramas. Às vezes, para menos, joga, mas não vai resolver o sistema de marcação do meio-campo. Alguns dizem que é só contratar um primeiro volante. Teoricamente, sim, um cara que jogue posicionado. Mas não é só isso. O Grêmio tem que jogar. E esse primeiro volante não pode ser só um operário. Ele tem que saber. E achar esse jogador é difícil. Então vejam como não é simples, é bem complexa a situação do Grêmio. E por que preocupa? Preocupa porque o Grêmio, na Libertadores, tá difícil. E no Brasileiro se viu claramente que o time do Grêmio, o grupo do Grêmio, é muito frágil para almejar coisas maiores. O Grêmio vai ter que atentar para isso aí. Mas eu repito, o mais importante, o mais difícil, o mais trabalhoso e o que mais exige competência é no tabuleirinho de xadrez. O Renato tem que conseguir equilibrar esse time, fazer do meio-campo do Grêmio um setor realmente fundamental e não secundário, como é hoje a equipe tricolor. Não sei se você concorda. E para variar, o problema do Grêmio não está no extra-campo. A gurizada tá ali para noite. Eu não sei. Isso aí é cortina de fumaça. O time tem que jogar dentro de campo. O time acertadinho, o cara pode até dar uma festada,
que vão conseguir desempenhar. É o que eu acho. Você não concorda? Tamo junto.